Olá pessoal, tudo bem? Tô de volta. Demorei pra caramba, aconteceu muita coisa, né? Praticamente 3 meses passaram aí. Vou tentar retomar aqui um pouco as nossas conversas, tá? Teve, teve obra aqui em casa, teve mudança no trabalho, teve pandemia, recuou, depois voltou de novo, tá aumentando de novo, enfim, tá? Aconteceu muita coisa. Eu achava que eu ia ter menos tempo para ler meus livros aqui, mas até que eu consegui, para minha surpresa, esses meses, outubro e novembro, até que não ficou tão baixo, não. Deu para aproveitar um pouquinho. Vamos começar com. Tem muito atrasado, vamos começar com outubro. Mês de outubro, eu só li 2 livros. Só tiveram 2 aí, né? Foi quando começou a ter essas mudanças todas, e aí eu fiquei meio sem tempo e tudo, mas mesmo assim eu também tirei 15 dias de férias em outubro, então deu para. 15 dias, uma semana de férias em outubro, então deu para ler um pouquinho. Em outubro, eu comecei lendo um livro, que eu não vou nem falar dele primeiro, eu vou falar primeiro como é, é um autor que eu nunca tinha lido, que era bastante conhecido na década de 80, para mim. Eu morava na cidade inteira, eu não tinha livraria, a gente comprava livro pelo correio. Nessa época havia um serviço que era muito conhecido no interior, pelo menos na minha cidade, que era o Círculo do Livro. Quem tem mais de 30 anos deve lembrar disso. O Círculo do Livro era tipo o mercado, a estante virtual de hoje. Você comprava tudo pelo correio e tal, né? Isso era muito bem feito, porque ele tinha uma revistinha de divulgação que você folheava aquilo e dava vontade de se ler determinado livro. E você estando longe dos lugares que tinham do mercado livreiro mesmo, que tinha livraria, ficava melhor ainda. Então a gente comprava, era um livro muito bem feito, era uma nova edição, para quem não lembra, para quem não sabe, era uma nova, não eram edições originais. Eram edições que as editoras normais tinham, publicavam, e aí o catálogo do Círculo do Livro republicava aquilo com a roupagem, com a cara bem própria, uma embalagem muito própria. Os livros eram muito padronizados e um padrão bem bom, inclusive de ler, não era só bonito, não, era brand... As capas eram duras, tem aqui, ó, para quem lembra, um livro de Agatha Christie aqui, A Mansão Hollow, as capas duras, a mancha de texto sempre igual, sempre assim. Esses livros compridinhos assim, e eles faziam muito sucesso. Acabou que chegou um momento que o modelo de negócio deles se esgotou e o Ciclo do Livro desapareceu. Infelizmente, podia voltar. Por que eu estou falando do Ciclo do Livro? Porque esse autor que eu peguei agora, eu estava na Livraria Cultura aqui, eu moro aqui no Lago Norte, aqui em Brasília, e esbarrei, por sinal, a Livraria Cultura aqui do Shopping Guatemi fechou. Uma péssima notícia desses 3 meses. Acabou de fechar. Mas enfim, eu estava lá e olhando aquela banquinha de pocketbooks e achei um livro desse cara que eu nunca tinha lido, que é um escritor que nasceu na Áustria, e saiu rodando aí, né, no período de guerra, ele ficou rodando com a família em vários lugares, enfim. E ele escreveu, é um narrador, é um grande contador de histórias. Eu não comprava os livros dele na época do Círculo do Livro, porque os livros tinham uns títulos meio açucarados, assim. Amanhã será outro dia. Esse mesmo daqui, esse aqui é um pouco menos. Nem só de caviar vive o homem. Eram uns títulos assim que parecia mirabolante demais. Enfim, e os livros eram grandes também, me assustava um pouco aqueles livros. Aí eu resolvi dar uma olhada agora, tá aqui. Achei na Livraria Cultura, peguei para ler, comprei, é daqueles que fura a fila de todos, né? Você compra, começou a olhar ali um pouquinho no começo e foi embora. É uma aventura durante a guerra, Segunda Guerra. É a história de um pequeno banqueiro de Londres que se envolve, por acidente, acaba se envolvendo com um serviço de espionagem. Uma hora ele é tomado, como ele faz uma viagem para a Alemanha e é preso como espião. Na verdade ele não é espião, e aí para ser libertado ele tem que concordar em fazer contra-espionagem. Aí depois ele faz contra-espionagem da contra-espionagem, né? Tem aquele glamour daquela coisa do livro né, das vielas da espionagem, da guerra e tal, grandes hotéis, aquela coisa. Tem um pouco de glamour também. Muita reviravolta, muito vai e vem, tudo, entendeu? Muito, né? É uma narrativa para você consumir ela avidamente, assim, né? Aliás, os 2 livros de novembro, ambos têm essa característica. Eles são livros para você pegar e não largar mais, sair lendo assim, até, né? Querendo ver como é que vai acabar mesmo, né? Enfim, o primeiro foi esse. O fundo do livro é um pouco pacifista, um pouco um manifesto. Tem algum pacifismo aqui, se você for procurar alguma coisa. Para além da aventura toda, ele diz que essa história é de verdade, ele trocou os nomes, não sei. Mas o fundo é pacifista porque o herói, né, o livro é um livro que tem herói. O herói,
A justificativa dele é que ele, independente de nazista, de aliado, do que for, ele é anti-guerra, então ele quer, tudo que ele faz é para reduzir danos, é para evitar mortes. Então ele engana um lado, engana o outro, sobrevive, sempre tendo como norte para a opção dele evitar mais mortes. E ele cozinha bastante no livro, tem essas edições, não sei se todas as edições tem isso, mas esse aqui tem as receitas do livro e tudo e tal. Né? Você, quem gosta de cozinha e vai estar na pandemia e cozinhando, testando as qualidades culinárias, vai ter um bom elemento aqui. É um livro razoável. Para quem gosta de contador de histórias, vale a pena. O outro livro foi o seguinte: eu viajei para Recife. Fiquei uma semana em Recife e lá encontrei uma velha amiga minha dessa cidade do interior onde a gente comprava livros pelo correio. Ela também comprava, o irmão dela, que é meu amigo, também comprava, né? Era a forma que a gente tinha. E aí eu tinha mandado para ela um livro que ela queria muito, que era o livro do Muriaquitã Macedo, Os Cabedais, esqueci o nome do livro, da Flor do Sal, de Natal. Esse livro está esgotado, ela é antropóloga, queria muito ler, e eu mandei para ela pelos correios, para Zuleika. E aí eu fui visitar a Zuleika lá, e a Zuleika muito agradecida, porque eu mandei aquele livro para ela, que ele me entregou um livro assim, pegou assim, deu o livro assim, toma, esse livro aqui eu só parava de ler para comer e para dormir. Pegue, ela me obrigou praticamente a trazer o livro, né? E é um livro bastante conhecido, embora difícil de achar. Vocês lembram da série Amores Roubados, que a Globo fez? A Globo fez uma série espetacular, José Luiz Villamarim, se não me engano. Muito boa, excelente, a partir de uma lenda urbana que tem em Recife, de uma moça que foi... o pai abriu um buraco na parede e matou a moça, prendendo ela na própria parede de casa, né? Emparedando a pessoa. Mas essa lenda urbana tem uma origem, é um livro, tem um romance, é um folhetim. A Emparedada da Rua Nova, que é bem conhecido de Recife. Um Carneiro Vilela, é um livro aqui dos 1800 e pouco. Essa história foi publicada em folhetim, e o livro é um folhetim irresistível, realmente. O tom de folhetim, quando você começar a ler, você não para, mas ela tinha toda a razão. Você não quer mais parar. Você entra numa espécie de turbilhão que vai lhe puxando ali, a única salvação que você tem é chegar no fim. Embora a essa altura todo mundo já saiba do fim, porque o livro meio que anuncia a emparedada da Rua. Está na cara que a moça vai ser emparedada. Mas você quer saber como, né? E ele começa lá um corpo encontrado, para dar início a toda essa história. E a partir do momento que esse corpo é encontrado, que ele é identificado, toda a investigação policial vai se fechando em torno de uma pessoa, que é o pai da moça emparedada, e aquilo vai virando uma sucessão de acontecimentos, uma coisa frenética, com idas e... Apesar de ter flashbacks, ele vai e volta no tempo, mas é uma coisa frenética que vai acelerando. Quando você está assim, faltando um terço para o livro, você não consegue mais largar o livro de jeito nenhum, porque ele não lhe deixa. Os ganchos estão muito bem feitos, é um folhetim muito bem feito. Eu fico pensando, os leitores do jornal onde esse folhetim era publicado, sei lá, uma vez por semana, como é que eles se aguentavam para esperar a semana seguinte para ler o próximo capítulo? Porque é irresistível mesmo, é uma história muito envolvente. Desse caso, esse suposto caso aí, que não sei, o cara garante aqui que aconteceu também, é igual o outro lado, o James Simmer. Zuleika, por exemplo, obrigado por me dar. Agora, Zuleika, ó, eu fui lendo e o livro ele foi se soltando aqui da minha. Eu fiz uma espécie de recuperação aqui do livro quando eu terminei. Quando eu terminei, não, para eu continuar lendo. Quando eu estava lendo no avião, ele foi soltando aqui, né, no voo de volta para cá. Ele foi soltando. Quando eu cheguei aqui, aí eu comprei aquele plástico, tudo, decolei, tudo, dei uma restaurada aqui no livro. Porque antes eu tinha procurado na estante virtual e tinham 6 exemplares. Tem uma edição mais nova que saiu depois. Acho que eu tenho encontrado 6 exemplares. Depois que eu fiz a restauração, que arrumei tudo, eu vou comprar um exemplar aqui, aí eu decido se eu devolvo esse aqui restaurado para a Zuleika ou se eu fico com o que eu compro aqui. E na segunda vez que eu fui ver, não tinha mais. Sumiram os livros. Não sei. Não olhei antes de fazer esse vídeo, vou dar uma olhada novamente. Mas é isso. Outubro foram esses dois livros muito parecidos, porque, né, 2 narrativas muito envolventes, muito trepidantes, no sentido de que você não consegue parar de ler.
Essa mais do que essa, tá? Essa muito mais do que essa. Que para esse período aí, que se você ainda está meio querendo um pouco de evasão, um pouco de fuga nesse fim de ano e tal, se você conseguir no Mercado Livre isso aqui, vale a pena. Ele vai ser caro, porque é um livro difícil, as edições estão meio esgotadas, mas vale a pena. Se você quer uma narrativa assim, sem parar, uma coisa que você não consegue parar, nesse sentido, muito bom. Não espere grandes voos de outra. Não tem grandes análises aqui, não. Ele vai contando o caso como uma tragédia meio inevitável, uma coisa que não tinha muito como ninguém deter. É muito fatalista isso aqui. Mas, como exercício de leitura, você vai esquecer do mundo. Da pandemia, inclusive. Tá? Enquanto você estiver lendo. Tá? E o outro, né, que é outro que passa em outro período difícil da humanidade, né, durante a Segunda Guerra. Né, todas as dificuldades estão aqui, mas é um romance também de evasão, então ele dá uma suavizada em algumas partes para você não sentir tanto. Tá bom? Livro de outubro. Tá? Eu vou fazer outros vídeos com o livro de novembro, né? E a gente continua a conversa. Até o próximo.